A palavra de Deus é um livro de princípios, nunca envelhece. E nós vamos a Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 14 a 17, diz assim. Vou pedir agora que toda atenção à palavra de Deus, só sair se for realmente necessário. As movimentações, as crianças, os adultos, os assessores ajudando. Vamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus nos traz. Diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Pai, abençoe a Tua palavra, cada coração aqui, aplicando-a, avivando-a, gerando, Senhor, conhecimento. É nesse sentido, abençoe Tua palavra pessoalmente para cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com base nesse texto sobre uma devastação. Devastação, um arraso no reino do mal. O reino do mal sendo devastado. O reino do mal sendo exprimido. O reino do mal sendo derrotado. O reino do mal sendo vencido pelo poder de Jesus. E meus queridos irmãos, amigos, crianças, adultos, pais, todos nós estamos aqui nesse reino da terra. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso é muito grave, por isso que a gente vê as coisas do jeito que estão. Jazer significa estar sob o controle. Então o rei deste mundo é o maligno, segundo a própria palavra de Deus. E Jesus veio e a Bíblia diz que ele trouxe um outro reino, o reino de verdade, o reino do verdadeiro dono. E aí choque, mais choque, choque. Por isso que Jesus e as sociedades sempre se chocaram. Por isso que Jesus e a religião se chocou todo o tempo. Porque ele trazia um novo reino, e esses reinos aqui, mesmo com a religião, estava sob o reino deste mundo. Mas Jesus vem, e Jesus traz esse reino, e ele arrasa com o reino do mal. E ele arrasa com o reino do mal na vida de todos aqueles que vêm a ele. Quem não vem a ele continua nesse domínio do reino do mal. E sofre as consequências, é isso que devemos compreender. Mas aqueles que vêm a Jesus, seja em qualquer idade, em qualquer fase da vida, veio a Jesus e abriu o seu coração e olhou nos olhos de Jesus e confessou os seus pecados. Não vem com desculpas, eu não preciso apresentar desculpas e dizer ou fingir diante de Deus, diante de Jesus. Eu posso vir do jeito que eu sou e abrir o jogo, e tem sujeira, eu abro a sujeira, eu mostro a ele e digo: eu preciso de ti. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Meus queridos, você percebeu, e eu vou destacar algumas coisinhas aqui para você, é que Mateus, ele chama atenção para que aquele ato de Jesus estava cumprindo uma profecia de Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E enfermidade e doença tem uma diferençazinha. Muita gente não faz diferença nenhuma, e às vezes em conceitos a gente não encontra. Mas enfermidade tem a ver com algum mal-estar transitório. E doença, algo crônico. Então, quem tem, por exemplo, diabetes tem uma doença. Quem está com câncer está com uma doença. Mas quem está com resfriado está com uma enfermidade, algo transitório. E Jesus veio destruir o todo.
Ele levou sobre si. Então preste atenção nisso, que nós que somos afetados por ataques de enfermidades e desconfortos, opressões para dormir, opressões para viver, medos, inseguranças, instabilidades, nós temos em Deus direito, em Cristo Jesus, de sermos libertos dessas coisas, e sermos bênçãos, e termos alegria para viver, se nós olharmos para Ele e abrirmos o coração. Agora, eu posso dizer que estou buscando a Deus, mas escondo coisas terríveis dentro do meu peito. Eu escondo coisas terríveis dentro da minha história. Eu não confesso a ninguém, escondo aquilo. Aquilo vai me matando. Aquilo vai me destruindo, vai me corroendo. Eu preciso vir a Jesus. Se eu tiver amigos que são amigos de Deus, amigos de Jesus, para eu falar assim: você pode orar comigo, você pode me ouvir, você assume a responsabilidade diante de Deus de tratar isso com Ele e comigo. Aí você abre o jogo para Ele, você vai ter um alívio, e Ele vai orar por você, e você vai ver que muitas doenças serão curadas. Então, meus queridos, nós vemos aqui Jesus arrasando com o reino das trevas. Em Lucas capítulo 11, verso 21 e 22, a palavra de Deus diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão em segurança, estão guardados. Mas, então um homem forte guardando os seus bens. O cara é fortão guardando os seus bens. Aqui ainda podem me ouvir, mas em casa não vão me ouvir. Mas vindo alguém mais forte do que ele, o prende e aí libera tudo que ele estava guardando. Jesus quer dizer o seguinte, que o diabo, cujo mundo está sob o seu domínio, estava guardado por ele, o diabo. Mas veio Jesus, derrotou o diabo, amarrou o diabo, e todos que quiserem ser livres, serão livres. Todos que vierem a Jesus serão livres, todos. Mas você já viu aqueles passarinhos? As crianças já viram passarinhos que ficam muito tempo na gaiola? Você pode abrir a gaiola que ele não vai embora. Tem gente que fica preso porque não sabe que pode sair livre, pode voar. Jesus veio para nos libertar. Ok? Funcionando? Funcionando? Ok. Deixa esse aqui que se acabar de novo eu tenho ele. Sua casa, seus bens estão seguros, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura, tira-lhe também as armas em que ele confiava e divide os seus bens, seus despojos. Vamos lá. Nós, nesse texto, nós vamos ver que Jesus arrasa com o diabo. Nós vamos ver que ele destrói o reino das trevas. Vamos analisar algumas razões para que o reino do mal fosse devastado. Em primeiro lugar, por esse texto podemos ver que o reino do mal é devastado porque vinha escravizando as pessoas e Deus interviu. Ele vinha maltratando as pessoas. Ele vinha trazendo doenças para as pessoas, ele vinha trazendo tormentas para as pessoas, confusão nas famílias, brigas, contendas terríveis, injustiças e tantas coisas terríveis. O ser humano está sem Deus, vivendo nas trevas. Ele então é escravizado pelos vícios, ele não tem controle. Quantas vezes ele diz: é a última vez que eu bebo, é a última vez que eu vou usar drogas, eu não vou fazer mais isso. E ele está falando muitas das vezes com toda sinceridade. Mas passam uns 2 dias, 3 dias, ele vai e volta e faz aquilo tudo de novo. Ele disse que não ia fazer, ele começa a ser desmoralizado diante dele, o diabo trabalha nisso. E então ele começa a destruir a família, ele se destrói também. Quantas vezes nós encontramos pessoas pelas ruas que foram vítimas do vício,
e também de contendas, brigas e maldades, desonestidades. O reino do mal é devastado porque vinha escravizando as pessoas. E também as pessoas são vítimas de doenças, muitas doenças, não são todas. Nós somos pó, estamos sujeitos às doenças, mas muitas são trazidas pelo inimigo de Deus. Que basta olharmos para Jesus, clamarmos em nome de Jesus, e nós vamos ser curados, e nós vamos ser usados para curar pessoas. Isso não é uma mágica, não é um privilégio de alguns, não. Todo aquele que vier a Jesus e confiar em Jesus, e entregar sua vida a Jesus, poderá ser um instrumento para isso. E não vai ganhar dinheiro para fazer isso, não. De graça recebeis, de graça dais. É essa que é a palavra de Deus. É oração lá no recanto, lá numa casa, no casebre ou no palácio. Servos de Deus, fazendo a obra de Deus. Nós encontramos o texto dizendo, no verso 14, Mateus 8,14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra desse de cama, com febre. É interessante que ela estava, no original, ela estava ardendo em febre. Ela estava muito mal. E ela estava acamada. Você sabe que mulher, para ir para a cama com febre, não é fácil não, né? As mulheres sabem disso. Os homens vão mais rápido. Hein? Não é verdade? É verdade, Lígia. Lá é o contrário? Parabéns, Carla. Parabéns. Jeová também eu sei que não vai não. Pode estar com 42 graus de febre que vai trabalhar, né, Jeová? Que eu já vi o Jeová no CTI, saiu da operação, cheguei lá, estava trabalhando. É forte ele? É? E você vai para a cama quando está com febre? Também não. Mas tem homem aí que vai para febre, vai para a cama rapidinho, né? Quando está com febre, passa mal, se sente mal, não é? E mulheres são mais resistentes. Ela estava na cama porque ela estava mal, ela estava fervendo em febre. E Jesus chegou. E Jesus, olha o que Jesus faz. Entrando Jesus, viu que ela estava com febre. E Jesus repreendeu, Jesus tocou nela, amor. Em Mateus, no verso 16, diz assim, olha, ao anoitecer, presta atenção como é que o mundo estava arrasado. E está, como as pessoas estão escravizadas. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoninhados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Essas pessoas estavam arrasadas porque o reino das trevas estava dominando sobre elas. E elas talvez não soubessem que era isso. As pessoas ficam doentes, muitas vezes atormentadas, não sabem, não descobrem. Às vezes foram comprometimentos que fizeram tempos atrás, invocaram essas coisas, ou alguém invocou para ele. É preciso romper, é direito seu, é direito nosso, ninguém precisa ser escravo. O valentão está amarrado. Ele não pode mais segurar ninguém. Basta vir a Jesus, insistir com Jesus. Agora olha só, tem que saber pedir. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que apareceu uma senhora pobre, muito pobre, numa cidade que estava muito frio, aqui no Brasil. Aí chegou um camarada e uma equipe que ajuda. Aí chamou ela e disse, olha, qual é o seu maior sonho? Qual o seu maior sonho? Sabe o que ela falou? Meu maior sonho é ter um cobertor, porque eu estou sentindo muito frio. A pessoa foi e deu um cobertor a ela. A equipe deu um cobertor bonitão a ela. Recebeu o cobertor, chorou, ficou feliz da vida. Feliz da vida. Tem uma outra situação em que um cara era cego e aí chegou diante de um desconhecido e o desconhecido perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele poderia dizer assim, olha, eu preciso de uma bengala melhor, a minha não está boa. Eu preciso de uma bengala nova para eu poder andar. Mas esse não, esse cego disse assim, que eu veja, Senhor, era Jesus, que eu veja, Senhor. E o Senhor Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. E ele foi curado.
ele viu. Já pensou se ele tivesse pedido a bengala? Ele recebeu uma bengala. Então temos que saber o que pedir, o que você quer de Deus. Fale com Deus. Jesus veio para arrasar com o reino das trevas, para você ser livre e eu sermos livres, não sermos mais escravos da mentira, mas livres, completamente livres. Ele expulsou esses endemoniados, pessoas possessas de espíritos imundos e que estavam sob o poder desses espíritos imundos. Então, o reino do mal é devastado porque vinha escravizando as pessoas e Deus interviu. Em segundo lugar, o reino do mal é devastado porque Jesus chegou e ama os necessitados. Essa é a verdade. Jesus chegou, ele chegou, e nós vimos, ele entrou na casa de Pedro e a sogra estava acamada. Jesus chegou. No paralelo de Marcos diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de André. A sogra de Simão, que é Pedro, estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então veja, Jesus chegou e Jesus ouviu sobre ela. Lucas diz também que Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, encontrou-a com uma febre alta. Lucas era médico, então ele estava com uma febre alta, não é? Então nós vemos isso. Agora olha o que continua dizendo em Mateus: tomando-a pela mão, a febre a deixou. Em Marcos, então ele se aproximou dela, tomou pela mão e a ajudou a levantar e a febre a deixou. Em Lucas, estando ele de pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, repreendeu a doença. É o reino de Deus combatendo contra o reino do mal. É o amor de Deus demonstrado. Essa senhora estava doente e Jesus chegou na sua casa. Se você chamar Jesus para chegar na sua casa, na sua vida, pode encontrar doenças de relacionamento, doenças espirituais, doenças de comprometimento, doenças de idolatria. Mas chama Jesus. Jesus vai tocar em você se você chamá-lo. E você será liberto de todas essas coisas. Ele sabe quem é você, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe dos meus pecados. Ele está disposto a nos lavar completamente. E Jesus nos lavando com o seu sangue, nós ficamos limpinhos. As coisas velhas passam. A história suja fica para trás. E nós somos lavados no sangue de Jesus. É direito do ser humano. Isso é nascer de novo em Cristo Jesus, é ser uma nova criatura. Então nós vemos que esta senhora, ela agora curada, a febre vai embora, ela se levanta e começa a servir a Jesus e servir aos discípulos, servir a quem estava em casa, trabalhar. As mulheres são assim. Então o reino de Deus chegou e o reino do mal é devastado porque Jesus ama os necessitados. E Jesus chegou, está presente. Em terceiro e último lugar, o reino do mal é devastado, porque o poder de Jesus é sem fim para destruí-lo. O valentão que estava segurando os bens, o ouro, o dinheiro, as coisas preciosas, foi amarrado. Mas aquele que amarrou, que é o Senhor, é infinitamente mais poderoso que ele. Ele não é pouco mais forte do que ele. Ele é infinitamente mais poderoso. Meu querido, é um tremendo erro as pessoas pensarem que o diabo é o contrário de Deus. O diabo, coitado do diabo. Ele ser o contrário de Deus. Contrário coisa nenhuma. Contrário significa que é rival. E que está mais ou menos na mesma altura de um lado e do outro. Não, senhores, ele não é rival. Este é criador, isto é criatura. Este é verdadeiro, este é mentiroso. Então ele não é o contrário, ele é nada diante do poder de Deus. Sabe de uma coisa? O diabo não consegue passar 1 milímetro do que Deus autoriza. No entanto, Deus faz o que quer. Então não são o contrário. O diabo é derrotado, o diabo é condenado. Então o diabo, ele não é o contrário de Deus, ele é um ser
que se levantou contra Deus, porque foi egoísta e mentiroso, e foi banido. E o homem deu a ele lugar para que governasse o mundo. Por isso o mundo jaz do maligno. Mas o poder é de Deus. O diabo jamais poderá contrariar uma ordem de Deus. No entanto, ele não tem capacidade de dar ordem nenhuma a Deus. Os demônios disseram: Senhor, se vai nos expulsar, que nos mande para os porcos. Ou seja, eles sabem que são fracos diante de Deus. Querido irmão e amigo aqui presente, você que está online, o diabo sabe que é fraco diante de Deus. E você? A Bíblia diz que os coelhos são um povo fraquinho, um animal fraquinho, mas fazem a sua casa nas rochas. Ou seja, você também é fraco e eu também, mas nós temos um Deus que nos defende, se garante, e você não precisa ter medo de coisa alguma, é só confiar nele, andar com ele. Então, as maravilhas de Deus vêm e nos cobrem, e nós somos livres das ciladas do diabo. O reino do mal é devastado porque o poder de Jesus é sem fim para destruí-lo. Vamos ver, Mateus 8,16. Ao anoitecer, já vimos, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Quem pode fazer isso? Quem pode? Jesus é Deus. A Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem ele. Ele participou. E ele é todo poderoso, ele expulsa demônios, ele cura enfermidades, ele salva as pessoas, ele tira das trevas. Em Marcos capítulo 1, versos 32 a 34 diz: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, olha só, porque o Rei dos Reis está ali. E Jesus curou a todos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitindo, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Eles queriam denunciar para criar problemas para Jesus. E o médico, Dr. Lucas, capítulo 4, versos 39 a 41. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre. Essa palavra repreender é de expulsar também, é de amarrar, é de cair fora, é de maniatar, é de dominar e expulsar fora. E quando ele fez isso, repreender, a febre foi embora. Na hora. Alguém diz assim: eu não acredito nisso. Eu não acredito nos milagres. Tem gente que diz: eu não acredito. Jesus andou sobre as águas, não acredito nisso não. Jesus secou a figueira. Não acredito não. Jesus curou o cego começou a ver, que maravilha. E Jesus diz: fica quieto, não fala nada, vai para o sacerdote. O cara não aguenta, sai falando para todo mundo. O leproso que ninguém queria chegar perto, Jesus vai e toca no leproso, e ele é curado. Alguém diz: não acredito nisso, eu não acredito. Já teve teólogos, e um deles, o expoente, ainda que não tenha sido o único na época dele, no século XIX, ele dizia assim: temos que retirar os milagres da Bíblia, porque o homem moderno não vai acreditar na Bíblia se a gente deixar os milagres. Então vamos tirar os milagres, fazer uma Bíblia. Diabo! Rudolf Bultmann, agente do diabo. Vamos tirar os milagres para as pessoas acreditarem, e vão acreditar em Deus. Bultmann, diabo, porque o diabo está por trás dele para falar isso, e com todos os que falaram na época. Se tirar os milagres da Bíblia, só vai ficar uma capa, algumas pretas, a primeira capa e a contracapa, acabou, porque a Bíblia é toda de milagres. Meu querido, não acredito porque eu quero que as coisas sejam pequenas, do meu tamanho, do meu alcance. Como elas são grandes, eu não acredito.
Já contei várias vezes a história de um assalto que nós, família, recebemos ao sairmos aqui da igreja, quase 1h da manhã num sábado, numa programação especial. Quando chegamos em nosso condomínio, nós fomos rendidos e entraram para dentro da nossa casa, fecharam a porta os assaltantes. E Deus nos livrou maravilhosamente, que o assalto acabou com reunidos orando, depois de abraçá-los e eles chorarem. E aí, quando eu relatei isso aqui, alguém disse para a irmã que relatou na sua casa ou com os parentes: se esse pastor é um mentiroso, você acredita num negócio desse? E a minha irmãzinha ficou zangada. Depois eu disse: fica zangada não, fica zangada não. Que zangado, não podemos ficar zangados. Pelo contrário, nós temos que ficar mais felizes, porque a coisa é sinal de que o que Deus fez foi grande demais. E eu vivi, nós vivemos, eu, minha esposa, meus filhos, nós vivemos aquilo. Então o que eu conto, não acredito, maravilha, louvado seja Deus. Entendem? Quando você relata, hoje pela manhã na escola bíblica, a irmã Wanda Eunice falou de um milagre maravilhoso, um milagre. Tem pessoas que não vão acreditar. Glória a Deus se não acreditarem. Deus é maravilhoso. E os milagres estão aqui, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus por isso. Estando ele em pé, Lucas 4,39, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe. Aquela história se espalhou. Foram falar: a tia dali estava doente, está boazinha. Mas como é que ela está boazinha? Está quase morrendo? Está boazinha, está lá trabalhando. Mas o que foi? Jesus. Jesus, quem é Jesus? Jesus veio com os discípulos, Jesus tocou nela, ela ficou curada, instantaneamente. Vocês viram, foram lá e viram a mulher: e aí, tudo bem? Aí sai espalhando: Jesus está aí, curou, Jesus está aí, saiu para tudo quanto é lugar. Vem gente de tudo quanto é lugar, encheu a rua, encheu as portas daquela casa. Todo mundo querendo bênção. E como que Jesus ama, como que Jesus dá atenção aos miseráveis. Uma pessoa que está dominada pelo espírito imundo é um miserável, mas é amado, e Jesus pode torná-lo uma bênção, e lavá-lo completamente, e ser uma nova criatura. Que maravilha! Jesus expulsou, curou todos os enfermos, todos curados, todos abençoados, porque Jesus estava ali. Para concluir, o reino das trevas foi arrasado pela vinda de Jesus ao mundo. Por isso o diabo fez de tudo para, com muitas investidas na história, cortar a linhagem de Jesus. E quando Jesus nasceu, o rei Herodes quis matá-lo, e não o encontrando, covardemente determinou o assassinato oficial de todas as crianças, meninos de 2 anos para baixo, na certeza de que, não identificando, ele morre, porque eu mandei matar todo mundo da região. E matou as criancinhas. E Israel chorou um bocado e não tinha para quem apelar. Só que Deus já tinha avisado ao pai de Jesus e a mãe que ele ia fazer isso para eles fugirem. Eles tinham fugido, já estavam no Egito quando esse cara fez essa barbaridade. Então o diabo queria matar Jesus, e o diabo não sabia que tinha um plano magnífico, que sendo morto, Jesus na sua morte, ao derramar o sangue inocente, ali estava a salvação para qualquer ser humano. Pode estar no buraco do inferno, se ainda tem vida, venha Jesus. Quando eu digo buraco do inferno, na perdição, tá aqui neste mundo sofrendo desgraçadamente, venha Jesus, venha Jesus. O valente está amarrado, o sangue de Jesus purifica, o poder é de Deus, o reino do diabo, o reino do mal está arrasado. Curva a sua cabeça.
Pensa comigo, enquanto mal o inimigo tem feito nas famílias, atingido mulheres, homens, quanto mal o diabo tem feito contra a sociedade, enxertando-a e dominando com as drogas, com êxtases, com vícios, com álcool, com violência. Quanto mal o diabo tem colocado na sociedade para que a desonestidade impere. Quanto mal tem colocado nas famílias para ter briga entre o marido e mulher, mulher e marido, e aí ele diz, eu vou arrumar uma outra, ou ela diz, eu vou arrumar uma outra, aí traições e mais traições, ou desmantelamento do casamento, vou agora ver uma outra porta, uma outra oportunidade, vou dar um tempo, mas depois vou constituir uma outra família, e constitui e tem os mesmos problemas. Porque o problema não está na pessoa, é o inimigo que põe um contra o outro, é o inimigo que adoece, é o inimigo que traz tristeza, é o inimigo que traz arrasos. Mas Jesus é muito maior do que o inimigo. Não tenha medo do inimigo, confie em Deus. Não tenha medo do que ele possa fazer. Confie em Deus, em Jesus. Entregue sua vida a Jesus e Ele vai fazer uma obra. Ele vai lhe defender, Ele vai lhe abençoar e você vai ser livre. Todos que olharem para Jesus e seguirem a Jesus serão vencedores contra esse ser imundo e contra esse reino devastado pelo poder de Deus. Você que está aqui, você nessa noite que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, pode dizer: Jesus, eu quero te conhecer e eu quero olhar nos teus olhos. Jesus, eu sei que o Senhor tem poder e eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, na minha casa. Você que está online, diga o mesmo: Jesus, entra na minha casa, porque o Senhor chegando na minha casa e ficando na minha casa, o poder do Senhor chegou. A cura, a libertação entraram em minha vida, entraram na minha casa. Você que está aqui, diga: Senhor, more comigo, vem para mim, eu quero ter o Senhor comigo. Ó Deus Pai, eu quero ter o Senhor dentro de mim. Ó Deus, eu não confio em seres humanos, eu confio em Ti. Eu quero o Senhor em mim, eu quero o Espírito Santo em mim, eu quero Jesus em mim, eu quero o Senhor em mim, dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Eu Te quero, eu quero que a minha vida esteja entrelaçada contigo e o Senhor em mim. Eu quero dar frutos para a alegria do Senhor, para abençoar vidas. Eu Te quero, eu quero o perdão dos meus pecados. Eu confesso que sou pecador, eu confesso que sou pecadora. Eu Te quero, eu Te recebo, eu Te amo, eu necessito de Ti. Você está orando assim? Quantos estão orando assim? Levante a sua mão onde você estiver. Eu estou orando assim, eu quero. Deus abençoe. Levante a sua mão, eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão, eu quero. Eu preciso. Deus abençoe você. Deus viu. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão mais, você que quer. Eu quero. Eu preciso. Deus abençoe. Eu preciso. Eu necessito. Deus abençoe. Deus está vendo. Deus está vendo. Eu posso não ver todos, mas Deus está vendo. Deus está vendo o seu gesto. Deus está vendo o seu coração. Eu quero o Senhor dentro de mim, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero começar de novo, eu quero nascer de novo, eu preciso de Ti. Ó Deus, o Senhor está vendo essas pessoas, essas vidas. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, reveste de poder e lave-os com o sangue de Jesus, e que elas se aprumem contigo, que elas olhem nos Teus olhos, os olhos de Jesus, e recebam o poder daquele que é poderoso, eficaz e que destruiu o poder do inimigo e trouxe libertação a todos que querem vida. Sele estas vidas para a Tua glória, para darem frutos para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e louvar. Você que levantou sua mão, diga no seu coração: eu Te quero, Pai. É você e Deus, é você e Deus. Diga: eu Te quero, Pai. Eu quero a Jesus,
Eu quero Jesus na minha casa, no meu coração. Eu quero o Senhor, meu Pai, no meu coração. Eu quero que o Senhor fique dentro de mim, no meu coração, na minha mente. Encha-me com o teu Espírito Santo. Você que está em casa, diga a mesma coisa. Eu quero o Senhor na minha casa. Eu confesso os meus pecados e relate a Deus o que você é, o que você faz. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Você tem razões para agradecer a Deus ou para clamar a Deus, clamar a Jesus, a orar por enfermos. Se você está enfermo, se você está intercedendo por alguém, se você está com algum problema, você tem um Deus que tudo pode, tem Jesus, Jesus está aqui. Deixe seu lugar e venha agora aqui. Você que também levantou sua mão, pode vir aqui também, todos juntos. Nós vamos orar este momento de gratidão e súplica, dizendo: ó Pai, ó Deus, eu entrego em tuas mãos a minha luta, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu busco a tua face. Você está intercedendo por alguém que está doente, está no hospital, está em casa, está mal. Tem muitas doenças que vão ser curadas. Nós não sabemos qual, mas muitas são curadas. Nós já vimos Deus curando muitas pessoas e vimos pessoas não serem curadas. Tudo isso nós vimos. Mas vimos pessoas que, se não fosse pela oração, teriam morrido. Nós vimos também, com toda certeza, desenganadas pelos médicos. Nós vimos estéreis ficar grávidas. Nós vimos grandes milagres acontecerem. Deus é digno e merece toda a honra. Jesus, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. Aqui estão vidas, Senhor, que colocam-se na tua presença para agradecer ou pedir. O Senhor sabe o que está no coração, na família, na casa. O Senhor sabe o que está no caminho, na história. O Senhor sabe, ó Pai, como é que estão dormindo, como é que estão acordando, como é que estão vivendo. Teu é o poder de libertar a todos, Senhor, e de curar, e de abençoar, e de operar maravilhas. Um milagre, ó Deus, um milagre que esperam há tanto tempo. Tu és Deus Todo-Poderoso, segundo a tua vontade, que é soberana e deve ser respeitado e valorizado. O Senhor é Deus, o Senhor faz o que o Senhor quer. Mas aqui estamos para clamar ao Senhor e dizer, ó Deus, que se o inimigo, teu inimigo e nosso inimigo está afetando essas vidas, ó Deus, que o Senhor destrua agora o poder dele nestas vidas, Pai, pessoalmente, particularmente. Destrua todas as correntes e liberte, ó Deus, e dê a todos a graça, a bênção, a vitória de poderem olhar nos teus olhos, te glorificar, livres, libertos completamente. Cure enfermidades, ó Deus, cura a enfermidade, em nome de Jesus. Repreendemos espíritos imundos, ó Deus, que estão atormentando vidas, famílias, destruindo lares. Repreendemos no nome de Jesus, que é sobre todo nome. Doenças, espírito de doença, medos exacerbados, nós repreendemos em nome de Jesus. Que a glória de Deus se manifeste nessas vidas e nessas casas, e que o diabo saia envergonhado e derrotado, amarrado, manietado completamente, destruído, porque o poder é de nosso Deus, e que a luz de Jesus brilhe nesses corações e nessas casas, em nossas casas, em nome de Jesus que oramos, clamando e te louvando e glorificando. Amém e amém. O povo de Deus diz, amém, amém, glória a Deus.